Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. Você deve ter reparado que o programa está de cara nova e com uma voz diferente, né? Então, antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Ariane Benedito, a nova economista-chefe do PicPay e eu estou muito animada para estar com você aqui todas as manhãs. Esse projeto é referência de mercado, faz parte da rotina de milhares de pessoas, incluindo a minha, porque eu acompanho o Diário desde o início. Cabe aqui os meus agradecimentos ao Igor Cadillac, que comandou com maestria o podcast nos últimos meses e continuará brilhando aqui no nosso time de economia. Vamos juntos nessa nova fase e eu conto com a audiência de cada um de vocês. Sabe aquela frase, tinha que ser bem na minha vez? Ela descreve a minha chegada aqui. Porque falar de fiscal não é uma tarefa fácil, ainda mais se tratando de Brasil, que esse desafio ele é antigo e ganhou uma lupa de atenção por parte do mercado grande após a pandemia. Na semana passada, finalmente o tão aguardado anúncio do pacote fiscal veio e tinha tudo para dispersar a aversão a risco do nosso mercado, porque ele trouxe sim as medidas estruturais importantes e necessárias. Como, por exemplo, a redução a médio prazo do abono salarial, um teto no reajuste do salário mínimo, medidas que corrigem distorções em benefícios no poder público, como é o caso dos supersalários e previdência dos militares, além da limitação do crescimento de emendas parlamentares. Essas, entre outras medidas, no âmbito de controle de gastos, tornam o pacote fiscal positivo até aqui. Porque a isenção de R para salários de até R$5 mil tirou o brilho das principais propostas e fez com que o mercado penalizasse o dólar com um encerramento na semana e o mês de novembro nos R$6. A bolsa até reagiu bem na sexta-feira, subiu 1,08%, encerrando aos 125 mil pontos. No mês, não podemos dizer o mesmo. O saldo é negativo em 3,12%. Vale destacar também os DIs, que agora precificam mais de 13% para a Selic em todos os vértices da curva, o que causa uma discussão entre economistas se o Bacen deve ou não fazer um aperto nos juros mais próximo de 1% na sua última reunião, que será no dia 11 de dezembro. Mas até lá temos uma agenda importante que começa hoje com a divulgação do PMI industrial nos Estados Unidos, onde esperamos uma medição satisfatória do índice, mas não com muita força, se mantendo ali nos 50 pontos, bem como para a medição do ISM. Ao longo da semana, o PMI de serviços também nos Estados Unidos, mas esse deve apresentar números mais robustos. Contudo, o grande destaque do internacional fica para o discurso de Powell, livro bege, ADP, tudo na quarta-feira, e com o Payroll na sexta-feira sendo protagonista da agenda. China divulga seus PMIs e encerra a semana com dados de reserva cambial. Aqui no Brasil, o fiscal continua sendo o principal vetor de volatilidade, mas assim como no exterior, o assunto é a atividade. Agenda ainda esvaziada no dia de hoje, apenas com o Boletim Focus e o PMI S&P Global. Mas já é assunto suficiente para um cenário doméstico visto a abertura da curva de juros. A agenda brasileira ganha força a partir de terça-feira com a divulgação do IPC-FIP de novembro e do PIB do terceiro trimestre. A nossa expectativa é de uma medição forte para a atividade, puxada por serviços e consumo das famílias, e a preocupação fica por conta da agropecuária devido ao ocorrido no Rio Grande do Sul e os desafios climáticos, como foi o caso das queimadas. Na quarta-feira, teremos a PIM, que traz dados da indústria, quinta-feira, balança comercial e na sexta-feira, o IGPDI, indicador que compõe o nosso monitor de inflação. Bom, pessoal, com toda aquela sorte de sempre, um bom dia e bons negócios.